eles aplaudiam. Quando o rei errava, eles denunciavam. Que os profetas, eles não estão na folha de pagamento do palácio. Quem está na folha de pagamento do rei é o sacerdote. O profeta não, porque quem está na folha de pagamento perdeu a isenção, perdeu a possibilidade crítica, né? Então, o profeta na Bíblia Sagrada, ele não está comprometido com o rei. Ele é a consciência. Aliás, Martin Luther King disse isso, que a igreja é a consciência crítica do Estado. Mas quando a igreja ela se associa e se aliança com um governo, ela perde a capacidade de ser consciência crítica. Né? Então, eu concordo com você, Sérgio, concordo, sim. Falei um monte, né? Tem mais uma pergunta? Eu já estou até imaginando que alguém vai falar se eu sou lulista e tal. Ah, não, já mudaram para atualizar a Bíblia. Até hoje te critico pela fala do atualizar a Bíblia. Acho que quem quis entender o que você disse, entendeu. É verdade, o Eloy Pires, obrigado aí por essa dica. Eu até beber uma água. Essa pergunta do atualizar. Bom, justo na primeira live, eu acho até, Eloy, que é muito provável que essa pergunta ela vá aparecer toda semana. Porque toda semana ou todo dia, qualquer coisa que eu coloco no meu Instagram, aparece um sujeito lá. Ah, disse o cara que quer atualizar a Bíblia. Ah, já atualizou a Bíblia. Tá. Aliás, sobre isso, eu queria falar um monte de coisa. Bom, primeiro que você pode pegar ali, Eloy, e quem tiver interesse nessa questão, vai no canal do YouTube da IBAB, da Igreja Batista de Água Branca, no dia 25 de outubro de 2020. E tem uma live inteirinha quando eu falo sobre atualizar a Bíblia. Isto é, o que eu tentei dizer, o que eu pretendi dizer e o que foi distorcido e eu tentei esclarecer. De fato, o que eu tinha para falar, eu disse lá. De lá para cá, eu tenho tentado seguir a minha vida pregando o Evangelho como eu sempre preguei, porque eu acredito mesmo que a Bíblia ela é uma palavra viva, ela não envelhece, ela é autoatualizável. Né? Os leitores bíblicos é que são anacrônicos, eles ficam repetindo coisas do passado. Né? Inclusive, o meu sermão que deu origem a essa celeuma é Cartas Vivas contra Letras Mortas. Sobre isso, você sabe, não sei se vocês sabem, uma das coisas mais legais, importantes, relevantes que eu faço hoje, inclusive como uma vocação, um chamado de Deus, isso é assim que no meu coração isso está, é o Conversas Pastorais, o movimento de lideranças pastorais. Um movimento de pastores, pastoras, pásticos, líderes comunitários, seminaristas, estudiosos de teologia, pessoas que vivem o dia a dia da igreja e fazem a igreja acontecer. Então, é Conversas Pastorais. E nós temos encontros mensais. O primeiro encontro de 2024 foi segunda-feira passada. E o tema do encontro foi A Bíblia Fala Hoje. E é sobre isso mesmo. Eu estou preparando um curso que eu quero disponibilizar para todos, falando sobre minhas crises de fé e falando sobre a maneira como eu leio a Bíblia. Especialmente um teólogo que eu gosto muito, que é um teólogo católico da República Tcheca, um tcheco chamado Tomás Halik. Ele diz assim: eu acredito em tudo que vocês acreditam, mas não necessariamente do jeito que vocês acreditam. Então, eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, eu acredito que a Bíblia é a autoridade, eu acredito que a Bíblia foi inspirada por Deus, eu acredito que a Bíblia é um livro singular e nenhum outro livro se compara na Bíblia, eu acredito que Deus se colocou para dentro do texto bíblico, que Deus soprou, eu acredito que as pessoas que escreveram o texto bíblico escreveram influenciadas, guiadas, ou como diz a carta de Pedro, apóstolo, impelidas pelo Espírito Santo. Eu acredito em tudo isso, mas não necessariamente do jeito que os conservadores fundamentalistas, os teólogos conservadores fundamentalistas acreditam. E de fato, isso está me perturbando bastante, quer dizer, as pessoas que ficam trazendo isso à tona perturbam. Mas é bom que as pessoas estejam trazendo a Bíblia ao debate. Eu fico muito feliz de ter ajudado isso. É isso aí, Conversas Pastorais de segunda foi top. Jefferson, valeu, Jefferson.
Foi mesmo, segunda-feira foi extraordinário. Você pode encontrar no canal do YouTube do Conversas Pastorais a fala do pastor Edson Nunes, da Karen Colares e a minha fala sobre a Bíblia Fala Hoje. O que mais nós temos aí? Questões, perguntas? Ed, você é terapeutizado? Que linha de terapeuta você recomenda? Eu sou terapeutizado. Não, eu faço terapia. Não recomendo linha nenhuma. Eu acho que você tem que buscar alguém com quem você se identifica. Eu acho que... Aliás, vou dar o meu palpite. Eu não sou terapeuta, não sou profissional de saúde mental, não sou psicólogo, eu sou pastor, e mal sou pastor. Mas eu digo da minha experiência. Para mim, a linha do terapeuta está em segundo lugar. Em primeiro lugar está a minha relação de empatia e a minha relação de confiança com o terapeuta. É claro, eu observo, tem um terapeuta mais freudiano, psicanalista, tem uma linha mais centrada na pessoa, que é a linha do Carl Rogers, tem a terapia comportamental, tem linhas, né? Tem a logoterapia, que eu acho extraordinária como escola de pensamento, mas eu acho que o mais importante mesmo é o contato, meu contato com o meu terapeuta, com a minha terapeuta, seja homem, seja mulher, se tem uma relação de confiança e empatia, né? Comenta sobre sua relação com sua neta de 4 anos. Qual mudança em relação à época que seus filhos tinham 4 anos? Tem um filho de 5 anos. Uau, Marcelo, a principal mudança é minha. Eu mudei. Eu era um outro homem quando os meus filhos tinham 4 anos. Quando os meus filhos tinham 4 anos, 5 anos, eu estava preocupado em trabalhar e não perder meu emprego. Eu estava no começo do meu ministério, eu estava querendo ser famoso, construir uma grande igreja, quer dizer, eu queria ser alguém na vida. E isso é um grande lamento que eu tenho na minha história como pai, que graças a Deus eu acredito que eu consegui enxergar isso a tempo de construir vínculos com os meus filhos, mas não sei, o tempo, eu não sei analisar tanto o tempo, mas a principal mudança foi eu mesmo. E uma coisa muito interessante, que quando a minha neta, a Valentina, nasceu, e hoje eu tenho 2 netos, eu tenho a Valentina, que tem 4 anos, e eu tenho o Jorge, que vai fazer 3 meses, amanhã, inclusive. Eu lembro que quando a Valentina nasceu, a primeira coisa que me passou pela cabeça, imagina isso, né? Que coisa louca, foi que se ela tivesse nascido com alguma doença congênita e a minha filha dissesse, pai, você precisa morrer para a Valentina viver, eu entraria no centro cirúrgico na mesma hora, sem pensar. E aí eu fui para casa pensando nisso. Por que a primeira coisa que passou na minha cabeça quando a minha neta nasceu foi eu morrer para dar vida para ela? Porque isso não passou na minha cabeça, quando os meus filhos nasceram. Porque eu, como pai, eu tinha que ficar vivo para cuidar dos meus filhos, mas eu, como avô, eu posso dar minha vida pelos meus netos, porque os pais deles é que vão cuidar deles. Foi esse raciocínio que eu fiz, eu não sei lá. Aí, vai para a terapia para entender o que é isso, né? Qual a minha memória de infância, qual que é a minha relação com a infância, com a paternidade, com a maternidade, o que está dentro de mim para eu construir essa relação. Mas uma coisa eu posso dizer para você, que a minha relação familiar hoje é a coisa mais preciosa que eu tenho na minha vida. Minha relação, meu vínculo com a Silvia, minha esposa, com meus filhos, meus netos, com a Gabi, a minha nora. Esse é o lugar mais parecido com o céu que eu conheço, é esse lugar aí da família, né? E as crianças, um céu que não tem criança não é céu, né? Então, graças a Deus pelo Jorge e pela Valentina. Tenho curiosidade de saber sua rotina de leitura. Quantos livros você lê por mês, Jaqueline? Olha, Jaqueline, eu leio bastante, sim. Eu estou sempre lendo. Não tenho um número assim que eu leio, quantos livros eu leio por mês, porque eu abandono o livro pela metade. Eu leio um capítulo, leio 2, leio 3. Eu leio o capítulo 9 que me interessa.
Aí, no capítulo 9, o cara faz uma referência que ele falou, como eu disse lá atrás, eu falo, ih, caramba, lá atrás onde? Eu estou no capítulo 9, eu não li os outros 8. Então, eu leio assim, leio sim livros inteiros, claro, de ponta a ponta, mas a minha leitura é muito focada em pesquisa, então eu estava dizendo isso para um amigo, né, esses dias, que eu estudo e pesquiso mais do que leio. Eu gostaria de poder ler mais, mas a minha leitura é um pouco dirigida. Como eu estava dizendo, eu vou gravar um correlê sobre teologia do domínio, então eu tenho que ler sobre teologia do domínio. Eu tenho livros que eu gostaria de ler e que eu não estou podendo ler porque eu estou pesquisando. Então, eu tenho púlpito domingo, eu tenho curso para preparar, eu tenho palestra para preparar, eu tenho artigo para escrever, eu tenho um livro que eu estou escrevendo. Então, as minhas leituras elas são muito dirigidas. Então, eu não conto as minhas leituras com quantos livros eu leio por mês, mas eu leio muito e todo dia, toda hora. Tem sempre um livro em cima da minha mesa, na minha sala, enfim, tem vários. Quais músicas estão na sua playlist atualmente? O que eu ouvi hoje? Eu ouvi Gregory Porter, ouvi Easy Jazz, na minha playlist de hoje, né? Na minha playlist de hoje. Eu ouvi isso, mas eu gosto de música popular, eu gosto de Djavan, eu gosto do Clube da Esquina, gosto de Beto Guedes, gosto dos mineiros, né? Eu gosto dos mineiros. Eu gosto de um jazz mais de boinha, assim, sabe? Um easy jazz. Gosto bastante. É isso, geralmente, o que eu escuto é isso aí. O Versilo eu já ouvi bastante, mas faz tempo que eu não ouço Versilo. Mas quando o Versilo apareceu, eu ouvia bastante o Versilo. Lulu Santos, eu gosto demais das letras do Lulu Santos, eu acho ele um baita cara. Escreve, né? Ele tem uma boa caneta. Poderia falar um pouco sobre a teologia coaching? Caramba, sua pergunta difícil. Fábio Carvalho. Fábio, teologia coaching. Eu acho que ela é um pouco resultado da cultura liberal e neoliberal que a gente tem mandando na realidade cultural do nosso país e do nosso momento histórico, né? E, por exemplo, a primeira memória, assim, o primeiro link que eu faço é uma crítica dessa cultura, que é o livro do Byung-Chul Han, A Sociedade do Cansaço, né? Essa ideia de que nós somos empreendedores de nós mesmos, de que nós não precisamos mais de um chefe ficar nos cobrando, porque a gente se cobra, a gente quer produzir, a gente quer performar, a gente quer ser o máximo, extrair o máximo do nosso potencial, ser a melhor versão de nós mesmos, tirar de dentro da gente toda a riqueza que existe, que está adormecida, e a gente tem que ser o máximo e tudo mais. Então, essa mentalidade, né, gera esse oportunismo, né, ou esses oportunistas que acham que Deus faz parte desse jogo, né, de que Deus ele está ocupado em nos transformar em seres humanos bem-sucedidos e prósperos e bem-sucedidos, leia-se nas categorias de performance e remuneração proporcional à produtividade. Deus como vantagem competitiva e a religião como vantagem competitiva, e aí surge, né, o pastor coach, que vai ensinar você a ser um sucesso. Né? Inclusive, o meu amigo Daniel de Barros, psiquiatra, acabou de lançar um livro dizendo que vou pegar aqui, tá? Para te dar bem direitinho, bem certinho. O Daniel é um gênio e eu sigo o Daniel e esse aqui é o próximo livro que eu vou ler do Daniel. Ele faz uma crítica ao fato de que estar na média é feio.
E ele fala da lógica tortuosa transformou o medíocre em ofensa. E o título do livro dele, que ele acaba de lançar, é Viver é Melhor Sem Ter que Ser o Melhor. Viver é melhor sem ter que ser o melhor. Procure nas melhores livrarias